Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Williams Vitor e continuando aqui com o nosso tutorial aqui sobre Dynamo, no nosso tutoriais de automação industrial, vamos agora eh, criar aqui alguma dinâmica nesse nosso Dynamo, ok? Nesse nosso objeto, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Para isso, eu vou clicar aqui com o botão direito nesse objeto aqui e vou mandar aqui, ó, Edit Script, certo? Muito bem. Eu vou fechar essa janela aqui, que ela não me interessa, e vou abrir essa aqui. Você vê que quando eu cliquei com o botão direito aqui e mandei editar o script, eu vou fechar esse Dynamo 7 aqui, que eu não preciso dele agora. Eu vou trabalhar só aqui na tela, depois é que eu mexo no Dynamo 7. Então, quando eu cliquei aqui e mandei editar script, ele abriu o editor de Visual Basic, ok? Esse código aqui, ele é o código de Visual Basic da minha tela, tá? Da minha tela Untitled 5 aqui, que inclusive eu vou salvar ela, né, como Dynamo, ok? Desculpa, Dynamo. Ele vai substituir um arquivo que já existe. Muito bem. Então, eu já tenho aqui a minha tela. Então, no meu Visual Basic aqui, ó, eu tenho o código VB da minha tela, ok? E nesse projeto aqui, dessa tela aqui, nesse projeto, eu posso adicionar elementos. Mas, por enquanto, eu vou fazer o seguinte. Você observa aqui, se eu der um clique duplo aqui, ele vai abrir essa janela aqui, o Basic Animation Dialog, certo? E eu não vou querer isso, perfeito? Eu não vou querer isso. Eu vou querer o seguinte. Eu vou utilizar o evento, ok? Outra coisa também que eu explico lá no curso. O iFix trabalha com o Visual Basic e o Visual Basic é uma linguagem de programação orientada a eventos, certo? Então eu vou utilizar aqui o evento do objeto AI1T1, né, que é esse objeto aqui, AI-T1, eu quero utilizar não o evento clique, mas sim o evento edit dele. Esse aqui eu vou descartar. E para testar o evento edit, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma instrução que eu vou apagar só para testar e depois eu vou apagar na sequência, tá? msgbox, ok, que é uma função do iFix não, desculpe, do Visual Basic, que vai exibir uma mensagem. Então aqui, ó, olá, agora eu sei que posso utilizar o evento edit do objeto, ok? Muito bem, então vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Se eu der um clique duplo, aí ele vai abrir, né? Ele vai mostrar essa janela aqui, ó, que é uma janela do Visual Basic, né? Isso aqui é uma caixa de mensagem para você exibir colocar alguma mensagem para o usuário, perfeito? Então, já vi que o evento edit está funcionando, perfeito? Então, agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e deixa isso assim, certo? Agora eu vou fazer o seguinte aqui. Bem, então aqui, né, na minha tela que eu chamei de Dynamo, tá? Poderia chamar de qualquer coisa, mas é uma tela. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar aqui inserir um user form, ok? Eu posso fazer isso por aqui ou posso, né, aqui seleciono o meu Picture Dynamo, inserir user form e eu crio um formulário, ok? Aqui nesse formulário, deixa eu excluir aqui esses objetos, excluir aqui, que eu vou adicionar depois, tá? Através da necessidade é que eu vou mostrar o que é que a gente vai precisar aqui. Aqui eu tenho, no form, né, na edição do form, eu tenho essa caixa de ferramentas aqui, que são os objetos que eu posso utilizar aqui na minha tela, ok? O VB
tem isso aqui, o Visual Basic Application tem esses objetos aqui que a gente pode utilizar nos nossos formulários. Então, o que é que eu vou querer exibir aqui? Eu vou querer exibir aqui o seguinte: exibir a janela de propriedades dos objetos, ok? Então, um formulário no Visual Basic, ele é um objeto tipo userform, ok? Então, esse nome aqui, userform1, eu vou chamar de FRM analog input tipo 1 revisão 0, ok? Porque depois eu posso fazer alguma modificação, aí isso aqui já passa a ser revisão 1 e eu fico mantendo um histórico, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte: aqui nesse mesmo objeto aqui, no caption dele, propriedade caption, eu vou mudar esse texto que aparece aqui na barra de título, ok? Então eu vou dizer aqui o seguinte: edição de Dynamo analógico, tá analog não, analógico tipo 1. Vou botar somente tudo minúsculo mesmo, tipo 1. Beleza. Feito, né? Edição de Dynamo analógico tipo 1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar os meus rótulos, né? Eu vou colocar, o que é que eu tenho aqui que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma tag, ok? Então eu vou colocar aqui um objeto, vou colocar aqui uma tag. Se eu clicar uma vez a mais, ó, tá desmarcado, eu cliquei e marquei. Se eu clicar mais uma vez, ao invés de dar o clique duplo, eu dou um clique, depois dou outro clique, tá? Sem ser o clique duplo. Então eu posso editar isso aqui. Tag instrumento, ok? Dois pontos. Eu vou querer fazer o seguinte aqui. Aqui nas propriedades, eu vou mudar isso aqui, o text align dele, para a direita, ok? Alinhar à direita. Porque na sequência aqui eu vou colocar outra informação. Então, text align 1, ele está como label 1. Então, agora, se eu pressionar Ctrl, clicar e arrastar, eu vou duplicar ele, tá? Então, eu vou colocar aqui vou diminuir aqui um pouco e vou de novo, ok? Vou colocar aqui a cor texto, ou cor do texto, tanto faz. Cor do texto. Muito bem. Aqui embaixo eu vou colocar o seguinte. Vou botar um pouquinho mais para baixo, eu sempre deixo duas linhas pontilhadas entre um e outro. Eu posso modificar isso aqui como eu já fiz, né, dando um clique, clicando uma vez, depois clicando novamente, ou eu venho aqui na propriedade caption dele e modifico. Então eu vou colocar aqui como descrição. Tecla Enter, ele já atualizou. Aqui agora, ó, cliquei duas vezes sem querer, dar um undo aqui e fechar o código. Agora eu vou clicar, arrastar, pronto, ficou 3, eu vou colocar mais uma para cima aqui, 2. Agora eu vou fazer o seguinte, a mesma coisa aqui eu vou chamar de data source, ou fonte de dados. Vou colocar aqui fonte de dados. Perfeito? Aqui eu vou colocar o tag para a gente selecionar, certo? Como eu fiz aqui, ó, como a gente faz aqui. Tá? Eu vou colocar uma caixa desse tipo aqui para a pessoa selecionar o tag que quer. Perfeito? Então vamos lá. No tag instrumento, eu vou colocar um objeto caixa de texto. Ok? Então eu vou colocar aqui uma caixa de texto. Oh, que coisa, né? Eu cliquei duas vezes sem querer, mais uma vez. Já está aqui a minha caixa de texto. Vou botar um pouquinho para cima aqui. Pronto. Muito bem, né? Esse objeto aqui, que eu vou querer colocar um botão de cor, eu vou colocar um botão que vai abrir isso aqui, ó, certo? Que vai abrir essa janela daqui, certo? Sem que eu tenha que escrever nada. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em
ferramentas e seleciono aqui, ó, controles adicionais, ok? No menu do Visual Basic, ferramenta, controles adicionais. Ou simplesmente clico com o botão direito aqui e seleciono controles adicionais. Aí eu venho aqui e marco o objeto iFix, ok? iFix Color Button e iFix Expression Editor, ok? O que é que esse aqui faz? Esse aqui faz aquele, abre aquela janela lá de cores, né? E esse Expression Editor, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Ele vai abrir, ele é esse objeto aqui, tá? Ele vai ser isso aqui, que vai me permitir clicar nesse botão e abrir essa interface, ok? Então eu vou utilizar esse objeto. Isso aqui não é um objeto texto como o outro, não. É um objeto já pronto, ok? Então eu vou colocar esse objeto aqui. Então aqui no cor, eu vou selecionar aqui, solto, clico, arrasto e solto. Vou dimensionar ele aqui de acordo com o que eu quero, ok? Muito bem. Se eu botar isso aqui para executar, ó, eu clico nesse botão aqui que eu acabei de inserir e ele já abriu para minha janela, ok? Muito bem. Agora eu vou colocar o outro objeto aqui, ó, que é o objeto Data Source. Ele apresenta essa caixa aqui, que são os últimos tags, tá? Eu não tenho intenção disso aqui. Eu vou diminuir aqui um pouco, mas ainda ficou aparecendo, então eu venho aqui no height dele, que é a altura, né? Eu venho aqui no height dele, tiro de 18, boto para 16, ficou lindo, sumiu, né? Aquela bordazinha que tinha mais, ok? Que na verdade é para ser isso é para ser aqui. Aqui eu vou duplicar esse objeto aqui e vou colocar aqui a descrição, perfeito? Eu só vou ajustar aqui uma coisa, que é o seguinte: quando a gente utiliza um formulário, você vê que o cursor já veio para cá. Se eu pressionar Tab, ele vai para o botão de cor. Tab, ele veio para cá. Tabulação de novo, ele veio para cá. E assim ele fica, certo? O nome a propriedade que faz com que ele salte de um ponto para outro, né? Então ele saltou do cor, né? Da cor, ó, ele está na cor, ele saltou para o fonte dados. Eu quero que ele venha para a descrição. E do fonte dados ele foi o cursor para a descrição. Eu não quero isso, tá? Então uma propriedade que eu ajusto isso é a seguinte, é a propriedade tab index, ok? Então se eu vier aqui, ó, seleciono o primeiro tab index. Tá 4 aqui, ó. Eu vou botar aqui 0, 1, 2, 3. Ok? 0, 1, 2, 3. Por que que eu botei isso? Porque eu quero o seguinte, eu quero que agora, ó, 0, 1, 2, 3. Você vê que eu já arrumei, certo? O que falta aqui agora são dois botões. O primeiro botão é um botão, eu vou chamar de cancelar, e o segundo botão é o botão confirmar, ok? Então aqui eu venho aqui no caption dele e vou botar aqui cancelar. E venho aqui, ó, em cancel e boto aqui como true, certo? Porque no momento que eu pressionar a tecla ESC, ele vai entender que eu pressionei esse botão. Então ele vai e fecha a janela, ok? É como se eu tivesse pressionado esse botão aqui. E esse outro botão, eu vou chamar ele de confirma. Confirmar, ou confirma, tanto faz. Vou chamar de confirmar. E aqui nele, ao invés do cancel, continua falso, aí eu venho aqui no default e marco como true. Ou seja, teclei Enter, é como se eu tivesse teclado nele. Perfeito? Muito bem. Vou arrumar isso aqui. Ajustar o tamanho. E vou dar nome aos bois agora, certo? Textbox, eu vou chamar aqui de txt tag. Na propriedade name eu vou chamar de txt tag. Aqui eu vou chamar de
cor botão. Cor botão, não vou nem botar cor botão. Aqui texto txt, descrição. Aqui é data source ou expression de data source, ok? Expression edito data source. Aqui eu vou chamar de cmd cancel. Eu botei um cmd cancelar, cmd cancelar, cancel, e cmd confirma, ok? Muito bem. Eu vou logo escrever o código desse botão aqui, certo? Então, um clique duplo nele, ele vai abrir o editor de código. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, no objeto form, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui, ó, unload me, ok? Esse me aqui corresponde a eu, né? Esse formulário, ok? Então, unload é fechar, né? Fechar esse formulário, ok? Uma coisa também que eu sempre coloco aqui ó, eu estou editando o form, tá? Esse código é do form, ok? Se eu olhar aqui, ó, frm código, frm userform, aqui é o formulário, aqui é o código do formulário e aqui é o formulário. E esse aqui é da minha tela, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui o seguinte. Eu vou colocar aqui uma expressão, um comando do Visual Basic, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, option explicit. Isso aqui ele força que as variáveis do sistema, as variáveis sejam declaradas para serem utilizadas, ok? Isso é para evitar erro. Eu vou criar também uma variável pública, public objeto trabalho do tipo objeto, ok? Muito bem. E vou criar também uma função private, privada, né, uma função privada, chamada inicializa private function, private sub, desculpa. Eu vou chamar private sub inicializa Dynamo, ok? Esse procedimento ele vai receber um work ou trabalho, eu vou chamar simplesmente de Dynamo. Ele vai receber um Dynamo, não é? Ele vai receber uma variável que eu vou chamar ela de Dynamo e ela vai ser do tipo objeto, ok? Eu estou cismado em chamar isso de Dynamo. Eu vou chamar de objeto global. Eu vou chamar, pronto, ficou bonito. Global Dynamo. Por que Global Dynamo? Aí agora você vai entender direitinho, ok? E eu vou dizer aqui set objeto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui não de objeto trabalho, eu vou chamar de Global Dynamo. Global Dynamo, certo? Do tipo objeto. E aqui eu vou chamar de Dynamo local Dynamo, ok?
Então, set objet global dynamo igual a local dynamo, ok? A gente vai entender isso agora mesmo, certo? Perfeito? Então agora aqui eu vou no meu código da tela, ó, lembra aqui? Por que isso aqui? Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o seguinte, frm AI T1R0 ponto inicialize Dynamo ponto inicializa Dynamo. Foi esse o nome que eu dei? Vamos ver se foi. Ctrl Tab, inicializa Dynamo. E vou colocar o Dynamo que eu vou criar, né? Que vai ser o AI T1 underline 1, ok? Qual é o objeto que eu estou usando? Qual é ele? É esse Dynamo aqui, ó, certo? É esse Dynamo aqui. Ele é um Dynamo global. Por que ele é global? Porque ele é um objeto global. Por quê? Porque dentro dele tem vários outros objetos, ok? Então é por isso que eu chamei ele de global, certo? Porque essa variável que eu criei aqui no meu form, na declaração do form que eu chamei de global dynamo, ele vai receber aquele objeto que concentra todos os demais dentro dele, certo? Então, quando eu chamo essa função aqui, eu estou passando ele como um parâmetro para cá. Então, aqui, esse objeto local aqui, local dynamo, ele vai receber aquele objeto, certo? Vai ser aquele objeto. E ele vai transferir o seu valor, né? Transferir o seu valor para esse global aqui, certo? Que a gente vai utilizar ele para extrair os outros, certo? Então, muito bem. Então, deixa eu voltar aqui agora no meu código da tela e vou colocar agora o frm. Eu tenho que salvar a tela para que eu tenha atualizações aqui, tá? frm it1.show. Perfeito? Então, vê o que vai acontecer agora. Eu posso fechar aqui o meu Visual Basic. E, ó, quando eu clico duas vezes agora, opa, inicializa Dynamo. Então, esse método não está declarado. Por quê? Porque o nome é inicializa Dynamo. Private sub inicializa Dynamo. Aqui não é private, desculpa, tá? Aqui é public. Ok? Muito bem. Agora vamos ver se vai dar certo. Ó, cliquei, ele já abriu. Então estava certo o nome, só porque ela estava privado, tá? Private. Ela tem que ser global, public, né? Então já abriu aqui o meu form, tá vendo? Automaticamente, eu não fiz nada. Já abriu o form direto, ou seja, no evento edit ele já abriu. Se eu pressionar ESC aqui, ele vai executar o comando que eu declarei para o botão cancelar, ok? Eu pressionei ESC e ele fez isso aqui, ok? Muito bem. Então aqui eu já tenho o que eu preciso, certo? Agora, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que, quando eu abrir esse formulário aqui, ele automaticamente carregue esses valores que tem aqui e preencha isso aqui, certo? Porque não faz sentido eu já ter alguma coisa aqui e ter que criar novo, certo? Então eu vou mexer agora no inicializa, tá? A gente daqui a pouco a gente acaba esse tutorial e já vai entrar no terceiro, ok? Então eu vou fazer o seguinte aqui. Quando eu clico duas vezes no meu form, certo?
Acabei fechando o Visual Basic. Quando eu clico duas vezes aqui no meu formulário, né, numa área vazia, eu vou abrir o código dele. Só que ele abriu, ó, user form, ele abriu o código, o evento clique. Eu não quero o evento clique, eu quero o evento activate, certo? Então esse clique aqui eu tiro e vou usar o activate, ok? Nesse evento activate, eu vou fazer o seguinte. Eu vou inicializar, eu vou colocar aqui um comentário, é aspa simples, tá? Aspa simples, e vou colocar aqui uma linha de comentário. Eu vou inicializar os objetos da interface ou formulário, ok? Da minha interface, que é o formulário. Então eu vou inicializar quem? Então eu vou criar aqui, ó, eu vou declarar uma variável localmente aqui dentro dessa função, desse procedimento. Então eu uso a instrução dim e vou colocar aqui, eu vou criar um objeto temporário, tá? Que vai exigir só aqui. Então eu vou chamar aqui de tmp objeto, ok? Do tipo object, ok? Você vê que é objeto para lá, objeto para cá, certo? Você lembra que esse objeto aqui, ele é global, ele vai ter o conjunto todo aqui, certo? Ele vai ter todo o conjunto, esse conjunto aqui, certo? Eu criei aquele temporário porque eu vou procurar dentro do temporário, eu vou procurar os objetos individuais, tá? Cada um desses daqui, ou o que for necessário, certo? É por isso que eu criei esse local, certo? Esse temporário aqui. Então agora eu vou fazer o seguinte. Para isso, eu vou colocar aqui mais um comentário e vou inicializar pegando a tag descrição e cor, perfeito? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função aqui, eu vou colocar aqui uma separação, ok? E função interna, e de novo outra linha, pronto. Agora eu vou chamar aqui, ó, private function get date, ou seja, ler dados. Essa função, ele vai receber um objeto, ok? OW, eu vou chamar de OW objeto, ok? Do tipo object. E também vai receber o que é que eu vou procurar, certo? Esse objeto aqui vai ser, eu vou passar para ele o objeto global, tá? Ele vai chegar aqui o objeto global. E depois eu vou extrair desse objeto global, eu vou extrair um desses caras aqui dentro, ó, certo? Perfeito? Eu vou extrair um, que no caso vai ser, eu vou procurar esse aqui, ó, certo? Então vê aqui o que é que eu vou escrever aqui. E sprop do tipo string. E essa função que eu estou declarando, ela vai retornar um valor do tipo objeto. Muito bem, é objeto para lá, objeto para cá. Ok? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui uma instrução, um error, goto erro. Aqui eu vou colocar exit function e aqui eu vou colocar erro, dois pontos. Aí eu vou chamar aqui de tratamento do erro, ok? Aí nesse tratamento do erro eu vou colocar aqui que getDate, que é a função, ela não retorna um valor, ela vai retornar um objeto vazio. Set getDate igual a nothing, ok? Vazio.
Perfeito? É só para ele ter alguma coisa, ok? Agora eu vou voltar para cá e vou escrever o meu código aqui, o código que interessa. Eu vou criar aqui uma outra instrução, um outro objeto dim LOBJ do tipo object, ok? Então LOBJ igual a uma função do ifix find local object. Essa função ela recebe os seguintes parâmetros: o OWObject e a propriedade que eu quero buscar. Ou seja, eu estou colocando isso aqui, ó, eu digo vai buscar esse objeto e essa propriedade, ok? Find igual a find local object, essa função aí, eu tinha escrito errado. Faltou aqui o set, nunca pode esquecer isso, tá? E agora eu vou colocar o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou economizar aqui para não confundir tanto, né? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar simplesmente set get data igual a isso aqui, porque aí eu não preciso declarar uma variável, porque eu ia utilizar essa variável aqui, esse objeto aqui, né, para ler ele, na sequência eu já ia colocar o outro. Então, por enquanto deixa assim, eu não vou complicar muito não, ok? Então tá feito aí. Então o que é que vai acontecer? A minha função ela já vai ter o objeto que eu quero extrair, certo? Perfeito? Já vai ter o objeto temporário, porque o que é que eu estou fazendo aqui? Eu vou extrair, simplesmente, eu quero pegar um desses caras aqui, que no caso eu vou pegar o texto tag, né? Então eu vou fazer o seguinte, então voltando aqui, né? Eu vou colocar o seguinte, tmp objeto, tmp objeto, tmp objeto, set tmp objeto é igual a getDate. Quem é que eu vou procurar? Quem é que eu vou procurar? Quem lembra? Você lembra? Eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar num global Dynamo, né? Num global Dynamo, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar essa expressão aqui, ó. txt tag 1 edit, no caso aqui é propriedade. Eu vou procurar isso aqui, ó. Eu não vou procurar txt tag 1, vou procurar somente txt tag, certo? Por que somente txt tag? Porque o outro que eu fizer, quando eu duplicar esse objeto aqui, ele já vai ser txt tag 2, 3, 4, 5 e assim vai, certo? A gente já viu isso, né? Aqui, ó. Já vai ser 2, ok? Eu vou procurar o 1, perfeito? Ó, ele já criou automaticamente aqui, ó, o edit do segundo objeto. Aqui, ó, ele já botou o 2, perfeito? Deixa eu voltar lá no meu editor. Janela. Bom, vamos aqui no meu formulário. Eu vou abrir aqui, aqui de novo. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar txt tag, certo? Aqui eu já tenho, nesse txt tag eu já tenho tudo que eu preciso, certo? Então aqui no meu form txt tag ponto text é igual a tmp objeto ponto
ponto o quê? O caption dele, certo? Não é o caption que eu quero? Aqui, ó. Vamos concentrar só no 1, tá? Não é a propriedade caption que eu quero aqui, ó. Que eu quero pegar essa expressão que está escrita lá, né? O descrição, eu vou colocar aqui. Uma descrição para o Dynamo. Para o texto, para o, sei lá, o tag. Ok? Então, ele tem também uma descrição. Então, me.txt_desk.texto é igual a tmp.objeto.description, ok? E me.coreButton é igual a tmp.objeto.foreground color, ok? Muito bem. Bom, então aqui eu já consegui extrair algumas informações, tá? Então vamos experimentar aqui na nossa tela e vamos ver se eu já tenho o que eu preciso. Deu um erro aqui pelo seguinte. Qual foi o erro que deu? Vamos ver aqui. Foreground color. tmp objeto ponto cor botão. Tá. Ponto color igual a tmp objeto ponto color, ok? Pronto, perfeito. Ok? Então aqui eu já tenho, né? Eu já consegui obter algumas coisas. Você entendeu o que é que eu fiz aqui, né? Essa coisa de objeto para lá, objeto para cá, acaba levando a uma determinada confusão, mas a gente tem que entender o seguinte. Isso aqui é um objeto, certo? Que é um grupo, certo? Entenda o seguinte, isso aqui é um objeto. Ele é um aglomerado de outros objetos, certo? Então, esse objeto é o meu objeto global, certo? Ele é um objeto global. Quando eu venho aqui no meu código, eu tenho aqui o meu objeto global. Nessa declaração aqui, né? Nessa declaração aqui, ó, eu passei como parâmetro esse objeto aqui, ó, certo? Então, ele no formulário, né, ele inicializa o Dynamo e passa esse objeto global, ok, como parâmetro para minha função. O que é que vai acontecer na minha função? Quando ele vai cair aqui dentro da função inicialize Dynamo, ele vai ser esse parâmetro aqui, tá? Então, ele vai dizer que o global Dynamo é igual a esse local Dynamo aqui. Então, eu transferi aquele tag completo, aquele grupo todo para cá, certo? E quando eu venho aqui, que eu digo assim, ó, set tmp objeto igual a getDate. Quando eu caio aqui nessa função, né, nessa minha função aqui interna, getDate, eu digo qual é o objeto global que eu vou usar, certo? E digo qual é o objeto interno dele que eu quero achar. Quando eu passei aqui a text tag, né, eu disse, ó, eu quero um objeto que começa com a expressão text tag, certo? Então, ele acha, o primeiro objeto text tag que ele acha é justamente esse cara aqui dentro, ó, certo? Então, ele retorna para mim somente este subobjeto, ou seja, o objeto que está dentro do objeto global. Então, ele me retorna esse objeto aqui, certo? O valor de retorno dessa função aqui, getDate, é justamente aquela parte que eu quero, certo? Que é o text tag. Ok? Aí ele retornou para mim aquele objeto e dele eu extraio o que eu quero. O que é que eu extraí dele?
o caption, a descrição e o foreground color, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, só para finalizar esse tutorial, eu vou agora pegar o data source, ou seja, a fonte de dados, certo? Então eu vou colocar aqui o seguinte, vai ser a mesma coisa aqui, tá? TMP, agora eu não vou mais procurar o text tag, eu vou procurar, lembra do que eu falei aqui? Esse objeto aqui, ele tem dois. Eu vou procurar isso aqui, ó. Animação, unidade, não é, na verdade não é unidade de engenharia, né? Animação value tag 1. Então eu vou procurar isso aqui, ó. Animação value tag, certo? Animação value tag. Perfeito? Então é isso que eu vou procurar. Então eu venho aqui e mudo isso aqui para anim value tag, certo? É o mesmo get data no Global Dynamo, tá vendo? E vou procurar esse outro objeto aqui. E na sequência eu vou colocar uma instrução me. Qual é o nome daquele objeto lá na tela? É o expression editor data source ponto text ponto cadê? Vamos para o vamos para o VB, né? Então aqui pressiona F4 para ele mostrar isso aqui. Vamos ver aqui o que é que eu vou pegar aqui, ó. É o edit texto, ok? Então se eu pressionar aqui, de novo, Ctrl Tab, ponto edit texto, não é? A propriedade dele é edit texto igual a ponto source, tmp objeto ponto source. É source mesmo? Se a gente olhar aqui, ó, propriedades, né? Ó, aqui, ó, eu vou ver isso aqui, ó, source, ok? Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver. Vou dar um clique duplo aqui. Você vê que ele já está aqui, ó, FT096. Perfeito? Muito bem. Agora eu vou fazer proposital só para você ver que isso aqui funciona realmente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou chamar de no 2 aqui. Esse texto tag aqui, eu vou colocar na descrição dele, eu vou colocar tag YYY. E aqui na descrição eu vou colocar aqui uma outra descrição, certo? O tag aqui, essa tag aqui, ó, perfeito? Eu vou fazer manualmente e vou colocar aqui outro FT, tá? Vou botar o 097. Eu estou fazendo manualmente só para que fique... Normalmente isso aqui não é para ser assim não, tá? Como não está tudo pronto, 097. Ok, pronto. Observa aqui com o primeiro, né? 096, tag xxx, confirma ou cancela. E agora com o outro aqui, o YYY, a mesma coisa, tá vendo? Ó, FT097, uma outra descrição. FT097, uma descrição para a tag, ok? Então, é isso, tá? Por enquanto é isso. No próximo tutorial, no próximo eu vou ensinar como é que a gente vai fazer para... A gente vai escrever o código do confirmar, ou seja, ele vai atualizar tudo que a gente fizer aí, certo? Bom, se você gostou, clica aí no joinha, compartilha com seus amigos nas redes sociais e vamos ajudar o canal, ok? Que a minha intenção é sempre colocar para você conteúdo de qualidade. Perfeito? Então até a próxima, nos vemos em breve.